Antes de começar este vídeo, eu quero que você pense em algo. Você já entrou em um lugar e sentiu que ninguém realmente te levava a sério, como se você estivesse ali, mas ao mesmo tempo fosse ignorado, enquanto outras pessoas parecem naturalmente respeitadas, sem esforço, sem tentar chamar a atenção. E isso cria uma dúvida silenciosa. O que elas têm que você não tem? Porque a verdade é que respeito não é algo que você pede. Também não é algo que você conquista tentando agradar todo mundo. Na verdade, quanto mais você tenta ser aceito, menos você é respeitado. E esse é o erro que a maioria das pessoas comete. Elas tentam se encaixar, tentam falar do jeito certo, agir do jeito certo, ser o tipo de pessoa que todos gostam, mas existe um problema nisso. O cérebro humano percebe quando alguém está tentando demais. E quando percebe isso, ele não vê segurança, ele vê necessidade. E necessidade não gera respeito. Agora pensa em algo. Você já reparou como algumas pessoas falam pouco, mas quando falam todo mundo escuta? Ou como algumas pessoas não reagem a tudo, e mesmo assim parecem ter mais controle do ambiente? Isso não é sorte, isso é comportamento. Existe um padrão invisível que define quem é respeitado e quem é ignorado. E esse padrão começa em algo simples: postura. Não apenas a forma como você se posiciona fisicamente, mas a forma como você se posiciona diante das situações. Pessoas que se explicam demais perdem autoridade. Pessoas que pedem desculpa por tudo se diminuem. Pessoas que riem de tudo, mesmo quando não acham graça, mostram que estão tentando ser aceitas, e o ambiente percebe isso. Agora olha o oposto. Pessoas que falam com calma, que não precisam preencher o silêncio, que não reagem impulsivamente, que não sentem necessidade de provar nada. Essas pessoas passam uma mensagem muito clara: controle. E controle é uma das coisas que mais geram respeito. Mas aqui está algo que poucas pessoas entendem. Respeito não vem do que você diz, vem do que você transmite, através da sua presença, do seu olhar, da forma como você reage quando algo acontece. Porque toda vez que você se apressa para agradar alguém, você está sem perceber se colocando em uma posição inferior. E o ambiente aprende isso muito rápido. Existe um detalhe psicológico importante: as pessoas observam mais do que escutam. Elas analisam como você se comporta, como você reage à pressão, como você lida com o desconforto. E a partir disso, elas definem o nível de respeito que vão ter por você. E é por isso que tentar parecer confiante não funciona. Porque confiança não é algo que você finge. É algo que aparece quando você para de agir com medo de julgamento. Mas o problema é que muitas pessoas vivem exatamente assim, com medo. Medo de falar o que pensam, medo de discordar, medo de não serem aceitas. E esse medo muda completamente o comportamento. A pessoa começa a falar menos do que gostaria, concordar mais do que deveria, aceitar coisas que incomodam e aos poucos ela vai se apagando dentro do ambiente. Até que chega um ponto em que as pessoas simplesmente param de levar ela a sério. E não porque ela não tem valor, mas porque ela nunca mostrou isso. Porque respeito também vem de limites, de saber até onde você aceita, de saber quando se posicionar, de saber quando ficar em silêncio e quando não ficar. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, porque se posicionar significa correr o risco de não agradar. Mas aqui está a verdade que poucas pessoas aceitam. Você não pode ser respeitado por todos e ao mesmo tempo tentar agradar todos. E isso simplesmente não funciona. Em algum momento, você vai ter que escolher continuar sendo aceito ou começar a ser respeitado. E essa escolha muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. Mas ainda existe algo mais profundo por trás disso tudo. Algo que começa muito antes do ambiente, muito antes das outras pessoas. Algo que começa em você. Porque antes de ser respeitado pelos outros, você precisa olhar para a forma como você se trata, a forma como você pensa sobre si mesmo, a forma como você se posiciona quando ninguém está olhando. Porque muitas vezes, o desrespeito que vem de fora é apenas um reflexo do que já acontece dentro. Se você se ignora, o mundo aprende a te ignorar. Se você não leva suas próprias decisões a sério, as pessoas também não vão levar. Isso não é algo consciente. Ninguém pensa: vou desrespeitar essa pessoa. Mas o comportamento envia sinais, e esses sinais são interpretados o tempo todo. Pequenas coisas fazem diferença. A forma como você responde, a forma como você reage quando alguém te interrompe, a forma como você se comporta quando é pressionado. Se você recua sempre, o ambiente percebe. Se você aceita tudo, o ambiente aprende. E com o tempo, isso se torna um padrão. Mas a boa notícia é que padrões podem ser quebrados, e não começa tentando mudar todo mundo. Começa mudando pequenas atitudes, parando de rir quando algo te incomoda, parando de concordar só para evitar conflito, parando de se explicar o tempo todo, e principalmente, parando de agir como alguém que precisa provar valor. Porque pessoas que realmente têm valor não vivem tentando convencer ninguém disso, elas apenas se comportam de acordo com quem são. Existe uma diferença clara entre alguém que busca aprovação e alguém que já se aceita. E o ambiente sente isso. Sente na forma como você anda, na forma como você fala, na forma como você se mantém em silêncio quando necessário. Porque o silêncio também comunica, e muitas vezes
fala mais do que qualquer palavra, mas talvez o ponto mais importante de todos seja esse. Respeito não é sobre dominar o ambiente, não é sobre ser melhor que os outros, é sobre não ser dominado pelo medo de julgamento, pelo medo de rejeição, pelo medo de não ser aceito, porque quando esse medo desaparece, algo muda naturalmente. Você para de se diminuir, para de se esconder, para de tentar se encaixar o tempo todo e começa simplesmente a existir de forma mais firme. E isso muda tudo, porque no final as pessoas não respeitam quem tenta parecer forte, elas respeitam quem não precisa provar nada. E talvez a pergunta mais importante não seja como fazer os outros me respeitarem. Talvez a pergunta seja outra: em quais momentos eu deixo de me respeitar? Porque quando isso muda, o resto começa a mudar junto. Se esse vídeo fez você perceber algo sobre a forma como você se posiciona, deixe o seu like. E se você quer aprender mais sobre comportamento, mente humana e como desenvolver uma presença que naturalmente gera respeito, se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre aquilo que muitas pessoas sentem, mas não conseguem explicar.